Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhor que Antes. Como vocês devem ter notado, eu estou um pouquinho rouco hoje, mas não muda em nada. Vamos, que o episódio de hoje está sensacional. O tema é impacto do divórcio no trabalho. Mais de 20 anos de experiência em compras e cadeia de suprimentos, a famosa supply chain, em várias indústrias de bem de consumo, mineração, farmacêutica, construção, ou seja, sabe tudo. Atualmente, ela é chefe de compras para a América Latina e, além disso, contribui para uma rede de mulheres que chama Angels Network, que ajuda mulheres a atingirem seu potencial máximo, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E como se isso não bastasse, ela é coautora do livro Mulheres em Compras. E deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu acho isso muito forte. Tem poucas mulheres ainda sem dúvida na área de compras e exige muita coragem, que, aliás, ela fala bastante de coragem no livro dela. Seja muito bem-vinda, Janaína Pérez. Obrigado, gente. Que apresentação. E por falar já em coragem, vou pegar esse gancho. Eu quero te agradecer muito, né? Desde o primeiro contato que a Janaína chegou para a gente por uma indicação de uma amiga em comum, né? Também do corporativo, a Nathalie. E ela, quando eu comecei o projeto, quando a gente começou Melhor que Antes, Naná disse assim para mim: você precisa conhecer Jana. Vai ser o match perfeito. E foi mesmo, né? E foi, ela estava certa. A gente tem que agradecer a Nath, né? Depois algum evento com ela. Parece que essa moça é de RH, né? Ela entende, assim, Parece que ela sabe exatamente combinar as pessoas, né? Foi a daí que veio a indicação. Muito bom. E deu certo, porque não sabe a correria. Agendas de agendas. A gente postergou umas 2, 3 vezes. Mas estamos aqui. Deu certo. Deu certo, a gente vai se divertir. Muito, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês. Adorei o convite, adorei o tema. Te falei isso, né? Sobre, acho que o quanto esse tema ainda é tabu. E acho que não deveria ser. Na verdade, é uma coisa hoje que acontece com tantas famílias, né? Em algumas acontece, em outras não, mas isso não quer dizer que o tema não precisa ser falado. Acho que sempre tem um aprendizado por trás disso. Ou acontece próximo, né? Ou acontece próximo. Que bom que não for na tua, mas você certamente tem alguém ali do seu ciclo que está passando por isso, né? Ou que pode passar no futuro e talvez pudesse passar de uma maneira mais preparada. Afinal de contas, os números estão aí, IBGE a todo momento, né, atualiza a gente com a alta representatividade, né, dos divórcios. E é muito interessante que, como as pessoas que se divorciaram também seguem vida, né? Se casam de novo ou não se casam. Enfim, é a jornada de reconstrução que a gente vai explorar aqui hoje, nesse Melhor que Antes. E eu achei sensacional o tema Melhor que Antes. Eu acho que não tem... Entrega, né? Muito, porque na verdade é isso. É sobre uma nova fase da tua vida que pode ser exatamente melhor, ou no mínimo diferente da que você teve anteriormente, né? A gente sempre busca ser melhor que antes em tudo, né? Sem aquela paranoia de hoje em dia, que eu sempre falo que a gente vive numa nuvem de devaneios, que todo mundo tem que ser melhor que tudo agora, bonito, maravilhoso, simpático, rico. Não, calma. Nós vamos ser um pouquinho melhor que antes. Se for um pouquinho melhor que o dia anterior, já tá bom, né? Já tá bom. Né? O negócio não é o crescimento exponencial, é aquele 1% a cada dia, né? E a consistência no final. E consistência, vamos ser. Muito legal. Jana, olha só. Você, né, como uma líder super renomada, né, uma super gestora, onde a gente percebe o carinho das pessoas que já estiveram com você nas suas equipes, né, trazem a todo momento sobre você. Queria que você contasse um pouco como é tida a questão do divórcio, né, dentro das empresas, como as pessoas se sentem, né? Eu acho que você tem 2 viés aí, dois chapéus para como que é essa sensação da questão do divórcio. Tô ali, acabei de chegar nessa realidade crua e nua, né? E no dia seguinte eu tenho que voltar para o meu trabalho, para as minhas metas. E muitas vezes as pessoas, a gente chega muito fragilizado, já está fragilizado, e a gente tem medo de passar essa imagem, né, vulnerável ali no dia a dia. E aí tudo vira um bololô ainda pior, né? Enfim. Teve até, né, desculpa que você falou, né? Ela é para a escada do trabalho, porque estava passando mal, se sentindo mal. Tipo, num lugar escondido que ninguém visse. O meu lugarzinho ali. Eu, de tempos em tempos, de horas em horas, vinha aquela onda. E para se segurar, né? Naquilo, aonde é que eu vou. Sim. Né? Já que eu não podia estar debaixo da minha cama, era na escada. Não era num lugar quentinho, debaixo da edredom. Não tive esse privilégio de chorar no lugar quentinho, mas vamos lá. Mas eu acho que essa é uma pergunta, assim, super
bacana para a gente começar, né, Thaís? Porque eu acho que eu acredito muito, a gente estava falando isso, né, nos nossos pré-encontros, do poder da vulnerabilidade, né? Independente da gente falar de divórcio, né, do trabalho ou fora do trabalho. E é algo que eu, como mulher, mãe, líder, a gente fala muito o seu tempo inteiro nas organizações, na organização que eu tô, onde tem muito espaço para isso. Mas, acima de tudo, porque eu acredito... Eu sempre falo muito isso para as minhas equipes, né? E para as pessoas com quem eu trabalho. É a vida como ela é. Né? E a gente fala muito sobre isso. A gente fala muito mais sobre progredir. É muito mais progredir do que ser perfeito. Né? É o que você falou. É um passo de cada vez. Né? Muito mais do que foi ótimo, foi perfeito. Não, foi o melhor que eu tinha para dar naquele momento. Foi bom o suficiente com o que eu tinha para oferecer. Sim. Né? E a consistência disso é que vai te levando... Não a uma perfeição, mas a tua melhor versão de si mesmo. Gostei dessa frase. E eu acho que à medida que eu já tinha isso muito claro como líder e como pessoa, isso me ajudou muito nesse momento. Sim. De, no trabalho, me permitir ser mulher e mãe, que estava passando por um momento ou de decisão do divórcio, ou de já me decidir e agora estou no processo de divórcio e tenho que lidar com todas as burocracias. Mais alguns pratinhos, né? Mais alguns pratinhos de alguns deles. Já tem pouco prato para lidar. Já tem um jogo inteiro de isso, louças. Entregar as metas, sobre entregar as metas. No meu caso, eu trabalho direto com commodities. Então, eu brinco que assim, né? Se alguém me pergunta se está tranquila, eu falo, não, eu só estou mal informada, porque eu ainda não sei qual é a próxima crise que está chegando, né? Se é a inflação, se é a guerra do Iraque, né? Iraque não, perdão, Rússia e Ucrânia, se é Hamas, enfim, porque a gente só está mal informado nesse mundo volátil que a gente está. Então, de repente, você agrega mais essas complexidades que, óbvio, aí elas são, não querendo comparar com as questões do trabalho, elas trazem uma carga emocional fortíssima, né? Porque, afinal, é a tua vida. No meu caso, uma mãe de um adolescente. Eu sou gaúcha, eu não moro na minha terra de origem, eu moro em São Paulo, que para mim é escolhida como a minha terra, também eu me sinto meio paulistana. Com certeza. Mas eu não tenho as minhas bases, a minha família aqui. Aqui eu tô sozinha, né? Então, é você lidar com todas essas questões. Aonde está a minha rede de apoio, quem eu busco, como eu me preparo e como é que como é que as pessoas vão me ver. A gente vai muito por esse caminho, né? Sempre, né? Como é que eu vou ser percebida? Quem eu sou agora... não sendo casada. Eu vou chegar nas reuniões... Eu lembro que eu cheguei a pensar nisso. Eu falei, chegar nas reuniões, eles vão ver que eu não tenho aliança. Quando você tirou a aliança? Eu acho... Tirou ou demorou? Não, eu tirei... eu acho que foi na semana do divórcio, né? Eu não acho que foi no dia em que aconteceu a conversa, né? Que, enfim, ali foi o final. Porque eu acho que eu tinha muitas coisas para resolver. Então, esse foi um detalhe pequeno, né? Perto do todo. Mas eu acredito que foi naquela semana. Mas eu lembro do simbolismo. Estou tirando aliança e, portanto, a partir de agora, as pessoas me verão, né? Você teve... O que você sentiu nessa hora? Você se sentiu... Claro, a fragilidade a gente sabe. Mas você, em algum momento... cogitou de você estar ali de uma forma desfavorecida, né? Mais por baixo, humilhação, alguma coisa fracassada? Naquele momento, acho que não. E por que eu digo acho? Porque você sabe também, tanto quanto eu, quanto a gente vai elaborando, né? Acho que o processo do divórcio. É uma coisa que você elabora, às vezes, até meses ou anos depois. No meu caso, eu vivi muito o luto no casamento. Porque aquela coisa que você vai vendo, que as coisas não vão bem, né? Você vai percebendo que as coisas não têm mais o mesmo encaixe. Eu olhava muito para essa relação e falava... não é uma relação que eu me veja 10, 15 anos para frente envelhecendo, né? Com essa pessoa. Talvez a pessoa pensasse o mesmo também. Então, como eu vivi esse luto, eu acredito que essa sensação de... vou ficar desprestigiada, vou ficar desvalorizada. Eu não vivi naquele momento. Mas esses pensamentos passaram pela minha cabeça, como eu acho que passam pela cabeça de inúmeras mulheres. Você sabe que a psicóloga que teve com a gente aqui no último episódio, ela contou exatamente isso também, essa possibilidade, que pode ser que a pessoa que planeja, né, o divórcio, ela realmente possa viver esse luto enquanto casada ainda, e a partir do momento que você consegue operacionalizar tudo aquilo, você nem vai ter o luto depois, porque você percorreu aquele caminho, né? As fases acontecem, mas não importa o timing, né? Cada um gerencia de um jeito. Meio que assim, talvez as fases que cada um vive, elas podem estar deslocadas, né? Na linha do tempo. Sim. No meu caso, como eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei terapia, então eu fiz terapia, por exemplo, eu acreditava muito que eu queria ser mãe, mas eu queria saber por que eu queria ser mãe. Eu queria ser mãe pelo sonho que me venderam.
Eu queria ser uma mãe que daí ia viver o conflito de ser mãe ou trabalhar. E eu falava, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu posso ser as duas coisas. Então, eu fui terapizar, né? E aí eu fui me apaixonando pela terapia, eu fui trocando de terapeuta, eles foram trocando comigo e aí eu fui nunca deixando de fazer. Então, a terapia foi um processo super importante no meu caso, para elaborar isso. Supply chain planejou tudo, né? Planejei tudo, planejamento. Tudo. Eu quero entender lá na frente. Ela tem ali no warehouse dela. Já tá tudo fechadinho. Vambora. Hoje eu tô rindo, gente, mas não foi fácil. Óbvio. Mas eu fiz um mapa de riscos e oportunidades, não tem como, né, Bruno? Eu olhei quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as possibilidades. Em algum momento, às vezes, até racionalizar um pouco te ajuda a enfrentar essa dor, né? Essa coisa de você chegar à conclusão de que não dá mais mesmo, né? Que é um fim. E eu acho que, no meu caso, aí só voltando para a questão do luto, eu sim vivi o luto casada. Então, a dificuldade é você ir olhando todos os dias para aquela relação, para aquela configuração familiar, e você vai confirmando. É quase como um checklist. Realmente não faz sentido. E é por essa razão, e depois é por essa outra razão. Porque acho que todo mundo enfrenta, algum momento, uma negação. Que não, vai passar, tá tudo bem. Você passa pano, né? Passa pano e tá tudo certo. Você tem um projeto, gente. A gente entrou num projeto para dar certo. E, na verdade, é isso. Você faz o luto com aquele projeto. Porque algumas ideias morrem com aquela pessoa que você não vai mais viver. Sim. Você pode... Alguns sonhos são teus, se você vai levar. Outros são daquela configuração familiar, né? Eles não vão mais existir a partir do momento que... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que viver o luto, no meu caso, né? Ainda casada e olhando muito para a questão do impacto com o meu filho, né? Então, eu também pensava muito isso. Eu estou preparada? Ele vai estar preparado? Eu estou preparada para dividir meu filho nos finais de semana? Com certeza não. Essa foi uma grande questão, né? Então... Foi duríssimo ter vivido ali, mas ao teu ponto, me ajudou muito no pós. Porque quando eu cheguei na decisão e depois eu fui executando ela, ter pensado e respondido para mim mesma várias das coisas que depois foram acontecendo, me deu a tranquilidade, porque eu já tinha me respondido tantas vezes aquilo que eu falei, não é fácil, tá difícil, mas assim, eu estou muito certa, quase como se fosse assim, ó, do final dessa estrada, eu sei muito bem aonde eu vou chegar. Eu talvez não tenha mapeado todas as pedras no caminho. Mas você tinha uma condição, pelo que eu estou entendendo, que é privilegiada no sentido de você sempre ter defendido e ter colocado ali, se colocado como um indivíduo. Você tem uma carreira, sempre teve uma carreira, você estava em parceria, mas tem muita gente que sai desse lugar, desse casamento, que não sabe nem existir individualmente, né? Mas pode ser também que a pessoa saia, tenha uma carreira e ela se perca realmente ali nas suas atribuições do dia a dia, na empresa. Pode ser que ela entre num declínio mesmo de produtividade, né, social. E aí, qual que é o olhar da empresa para essa pessoa? Que a gente sabe que também, né, do outro lado de quem emprega, tem ali suas metas, suas necessidades e precisa de resultado, né? Então, eu acho que tem duas formas de eu te responder isso. Assim, eu acho que a primeira eu acho que é complicado mesmo num casamento, porque são duas personalidades que em algum momento a gente está dividindo, e daqui a pouco você não sabe em que momento você está dividindo, você está vivendo a vida do outro, o outro está vivendo a tua. Então, Sim. É uma imersão um no outro que é complicado você estabelecer todos os limites de maneira muito clara. Sim. Então, acho que um dos aprendizados que eu tive, e que hoje eu o confirmo, porque ele foi intencional, mas ele não foi tão planejado, era que eu nunca abri mão da minha carreira. Maravilhoso. Nunca, em nenhum momento. E assim, quando essa conversa tentou existir no meu relacionamento, eu falei, não tem jeito. Se essa conversa for existir, não vai ter casamento. Então, isso me deu uma condição para o futuro muito positiva. Porque mesmo em alguns momentos onde eu olhei para isso e falei, o que sou eu aqui? O que somos nós? O que é a família? E por mais que é muito difícil não acontecer isso com qualquer casal. Ainda mais quando tem muito tempo. No meu caso, foram mais de 15 anos. Então, precisa muito de ter muita terapia, você entender qual é o meu lado aqui, o meu eu. Inclusive no que dá certo, no que não dá certo, e de como é que eu vou sair daqui. Então, o meu trabalho, nesse sentido, não só me deu alicerce durante todo o processo,
Porque em momentos em que estava muito difícil, ele foi um alicerce importante onde eu conseguia identificar o meu eu ali. Né? Mesmo que fosse um eu ainda mais conectado com a carreira. A sua construção, tinha uma construção que estava ali e afirmando não a minha própria personalidade. Construção, conquistas. Né? Quem eu era como mulher, mesmo mulher, mãe, profissional. E mesmo que às vezes você fique invalidada num outro papel, como é que esse papel aqui também me sustenta, né? E aí, no momento em que eu efetivamente me divorcio, não que tenha sido tranquilo, porque eu acho que divórcio, por mais amigável que seja, né? E vocês já devem ter entrevistado muitas pessoas, não é fácil. Por mais que pareça ser fácil. No meu caso, teve algumas outras peculiaridades que tornaram mais difícil. Mas você ter a tranquilidade de falar, eu vou fazer a decisão que é melhor para o meu filho, para mim, e talvez até para essa pessoa que, de repente, não perceba isso ainda dessa maneira. Sim, sem dúvida. E você saber que você não tem que se preocupar com alguns aspectos que é quem sou eu sem o meu marido, financeiro. Quem sou eu sem a proteção financeira, quem sou eu como mulher e personalidade. Né? Porque, de novo, em algum momento... E eu tenho exemplos e amigas e dentro da família em que as pessoas desistiram disso, da carreira, do dinheiro. Então, ficou tudo muito mesclado e a pessoa fica numa situação que quando isso sai, eu não sou ninguém e eu não posso nada. E eu acho que essa questão de você dizer eu não posso e aí eu tenho que... ela é algo que eu acho que é aniquilador para qualquer pessoa. Mas para uma mulher, nos dias de hoje, ainda com filhos, principalmente, é ainda mais difícil. Sem dúvida. Então, no meu caso, vamos dizer assim, não é que eu vim do lugar privilegiado, porque eu sou uma pessoa que construí a minha própria carreira, eu sou gaúcha, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, eu fui batalhar pelas minhas questões, mas eu tive muito claro que o meu casamento não poderia interferir na minha carreira. E a minha carreira também não deveria interferir no meu casamento. Em algum momento, uma coisa interferiu na outra? Certamente. Tudo tem a ver com tudo hoje em dia. Certamente. São as duas pernas, né? E às vezes a gente troca as pernas. Troca as pernas. Né? Às vezes está tudo certinho, está andando bonitinho, está equilibrado, né? Mas tem uma frase que uma amiga minha sempre fala, que ela diz assim, eu gosto muito. No fim, tudo se justifica. Perfeito. Hoje, para mim, é muito claro. E como foi bom eu ter feito ou ter protegido algumas das minhas escolhas. Sim. Porque elas foram que sustentaram agora a minha vida. Né? Apesar do divórcio. Sustentaram a minha vida enquanto o casamento ainda dava certo. E no trabalho, conectando com a outra pergunta que você me fez, aí sim eu me considero uma privilegiada. Porque eu acredito, sim, que na empresa onde eu estou hoje, o olhar que se tem... eu tenho metas muito claras, eu estou num ambiente que é super volátil, não é que é fácil entregar resultado. Supply chain é uma área que eu brinco, se você entrega, não faz mais que a sua obrigação. Se você não entrega, fechou o tempo. Né? Não tem conversa. Não tem conversa. Mas na empresa onde eu estou, a gente tem um espaço para a diversidade, que eu já acho que é um grande caminho, onde você pode colocar as questões de diversidade de uma maneira mais clara, você pode conversar sobre as diferenças. E desde este lugar como líder, onde eu já valorizava a questão da vulnerabilidade, de a gente ser e tratar a vida como ela eu pude conversar com os meus 2 gestores e em determinados momentos eu abri para eles. Maravilhoso. Eu falei, olha, eu estou passando por um divórcio, as negociações estão assim, eu estou imaginando que em alguns momentos eu vou estar mais demandada por algumas questões e em nenhum momento eu senti que eu tive um olhar diferente. Muito pelo contrário. Eu acho que até em alguns momentos o olhar foi de... falando, né? Agora repetindo o que o Bruno falou, que coragem. Sim. Né? De você bancar a tua decisão, seguir em frente trabalhando. Eu não acho que eu me coloquei no lugar de não poder ser vulnerável, nem no lugar de super vulnerabilidade. Eu me coloquei no lugar de... eu vou passar por momentos mais fáceis e momentos mais difíceis. Eu só quero poder falar para vocês em algum momento que talvez eu vá precisar ter um momento de reclusão, pedir um dia para resolver, uma tarde para resolver determinada questão. E eu nunca me senti em nenhum momento julgada por isso. E eu acho que o colaborador, quando encontra na empresa um lugar seguro para se mostrar dessa forma, né, para dividir uma crise pessoal, eu acho que o maior medo da empresa é haver um abuso. Só que quando a pessoa é compreendida, ela também, né, vai retribuir da mesma forma. Né? Ela vai realmente só não estar ali se ela tiver uma agenda super importante, com um advogado, uma situação. Ela não vai fazer corpo mole, acredito eu, na maioria dos casos. A gente vê a maioria das empresas indo por esse caminho, né? Porque as pessoas começam a identificar e ver a vulnerabilidade delas, a dor delas nas outras.
Então, E as mulheres são muito isso, né, Bruno? Elas têm uma questão... Eu, particularmente, acho isso para além da questão do divórcio, né? Acho que com maternidade, com carreira, elas precisam ver muito que algumas mulheres passaram por aquilo. Quer dizer, sabe quase aquela coisa de... Você está vivendo alguma coisa que isso também me representa. Então, se você viveu e você deu conta, e você conseguiu, e você, de alguma forma, saiu do outro lado, então eu também talvez possa fazer. Acho que isso é diferente para os homens. Aí você pode falar isso para a gente. eu já falei algumas vezes aqui, né? A gente foi criado para ficar quieto. Engole o choro. Engole o choro e vai. O que é um erro, porque lá na frente vai explodir de algum jeito, né? Que é muito doloroso. Que é mais difícil. Mas é um jeitinho que a gente tem que dar aos poucos. Mas você sabe que você está falando aí, eu estou me lembrando da minha experiência. Eu tinha um dia que eu estava tão desesperada. E eu ficava no final, assim, do andar. Tinha uma curvinha, então eu ficava meio protegida. E esse dia eu estava chorando compulsivamente. Eu não estava conseguindo me controlar. E aí eu vejo, assim, atravessando do outro lado do andar, a minha chefe, minha diretora vindo. E aí o meu pânico só foi aumentando, só foi aumentando, aumentando. E ela veio especialmente para falar comigo e ela chegou na frente da minha mesa e falou assim, levanta agora e vem tomar um café comigo. E aí ela fez questão de dizer, assim, primeiramente, que ela já tinha passado por isso, que ela estava no segundo casamento, que ela sabia o que eu estava passando e que era para eu confiar nela. E ali aquele papo, né? Aquilo me ajudou demais. O pavor eu não me lembro de ter tido mais depois desse dia. Né? Eu senti minimamente um ambiente seguro, né? Que eu poderia, né? Ter ali a compreensão das pessoas. Então, como é importante, né? A gente poder colocar a verdade. Por isso que eu digo da gente tratar a vida como ela é, independente dos cargos. Né? Eu acho que o exemplo que você está trazendo, para mim, no meu caso, que tem uma posição talvez já de diretoria, e de repente as pessoas acham que porque você subiu em alguns cargos, a vida é diferente para você, né? Você virou ET, não é mais pessoa. E eu costumo dizer que é aí onde a gente está mais conectado, porque quando você fala de maternidade, você fala de determinados problemas de saúde, psicológicos, mentais, de casamento, nós somos todos iguais. A gente vive as mesmas dores e os mesmos amores, né? Crachá não faz diferença para ninguém. Ninguém. E eu acho que quando a gente traz, a gente compartilha, a gente socializa isso, a gente mostra que a gente pode se ajudar, a gente pode dar mão um para o outro. Sim. Porque é o que ela te falou, eu já passei por isso, então eu já vi do outro lado como isso pode funcionar. E quando eu passei isso, no meu caso, né, eu tinha um chefe homem e uma chefe mulher. E foi muito interessante receber o apoio dos dois de maneiras que representam o que cada um pode me oferecer. Ele foi super de escutar, super tranquilo, e eu nunca me senti julgada por isso. E no caso dela, ela também compartilhou uma experiência pessoal. E não só compartilhou a experiência pessoal, que também me deu essa questão, esse conforto, essa coisa assim, quase quentinha de dizer... Tá tranquilo, né? Você não tá sozinha. É um eu sei que você tá passando. Eu sei que você tá passando, mas é mais, ela compartilhou os aprendizados dela. E aí é onde eu falo que a gente se iguala, porque eu não tô olhando com ela como minha chefe ou como minha diretora, eu tô olhando como ela como outra mulher que também teve uma experiência, que também teve aprendizados. E, poxa, a gente está aqui trocando uma ideia de como é que a gente está passando por isso e como é que a gente se ajuda. Porque isso é a vida. Eu estou lá a serviço da empresa, né? A empresa também se beneficia de mim, da minha competência, das minhas habilidades. E, no meu caso, eu acho que eu descobri uma força ainda maior de coisas que eu não necessariamente tinha acessado. Sem dúvida, sem dúvida. E eu consegui render em outro nível. Não quero dizer que isso aconteça para todo mundo. Eu acho que em alguns momentos você também tem que... eu pedi ajuda. Preciso de um tempo, um dia, uma tarde. Mas, no meu caso, eu consegui acessar coisas que eu talvez não tinha consciência. E isso também foi positivo para a empresa. Quando você tira o medo da frente... Aí é que tá. E coloca a coragem. Coloca a coragem, né? O acolhimento. A vulnerabilidade. A curiosidade. Você falou que a tua chefa te acolheu. Teu chefe tinha passado por essa experiência de divórcio ou não? Ou você não sabe? Eu não sei se ele passou ou não, tá? Eu só quero entender o modo que a gente opera. Eu acho que eu faria igual a ele. Eu ia te acolher, mas não sei se eu falaria do meu. Eu não sei da experiência. Talvez é porque ele não tenha passado. Talvez não sei. Não, curiosidade pura, bobeira. Se é bobeira pura, não faz melhor... Mas eu acho que, assim, pode ser, porque acho que aí depende das questões de gerações. Tem pessoas que talvez falam mais espontaneamente ou menos. Mas o ouro é que ele te apoiou, te escutou. Exatamente. Vale ouro isso. Acho que o fato, de novo, o fato de ter sido...
não é só a escuta, porque às vezes a pessoa te escuta e você percebe quando a pessoa só está te escutando e já quer passar para o próximo tópico da pauta. Ouve, não discuta, né? Mas Exatamente. ele mostrou a escuta era ativa, né? Era quase assim do tipo, você não precisa pedir nem permissão nem pedir desculpas. E eu acho isso, que maravilhoso. é isso que você está falando. Isso é ouro. Isso é ouro. Porque eu sei o que eu trago para a empresa e eu sei que se amanhã eu fiquei uma tarde fora porque eu tive que resolver alguma coisa com meu filho, eu vou em qualquer outro momento compensar isso porque eu sei das minhas responsabilidades. E eu sei a importância também do meu trabalho no meu processo inteiro, de novo, de formação de personalidade, de validação do que eu posso. E que mesmo sendo agora uma mulher divorciada, e olha como às vezes a gente tem problema com as palavras, né? Mesmo o quê? Porque isso não me tirou valor e não me tirou as minhas habilidades. Né? A gente ainda às vezes precisa sair se reforçando por conta de uma imagem que é vendida que agora você é uma mulher divorciada. Mas esse estigma social, a gente já falou disso aqui também. Né? Mas é real. Que aí volta até para quando você mencionou o dia que você tirou a aliança, né? O estigma de você entrar numa reunião e aí nós homens que somos zero detalhistas, né? Praticamente acho que nenhum viu. Mas será? Porque as acho mulheres... que nesse caso vê. Vê? Eu acho. Eu não sei. Também. Eu acho que as mulheres notam mais. Eu também acho. Porque as mulheres vão olhar, porque a mulher bate o olho e lê tudo. O homem não, né? O homem é simplista. Eu acho que automaticamente algumas pessoas, né? Não aquelas assim que a gente admira muito, algumas pessoas se adquirem, né? Se apropriam ali de um direito, que eu não sei de onde que vem, de te colocar numa disponibilidade que é absurda, né? Cruel, né? Como se você estivesse ali realmente para qualquer coisa. Isso você sentiu ou não? Você fala num sentido de uma conotação machista? Exato. Eu percebia muito essa questão de... Porque tem um lado luz e tem um lado sombra do negócio. A gente está falando de trabalho, divórcio, trabalho, etc. Né? Tem o lado acolhedor, fantástico, e tem um lado que você tem essa... E eu acho que estigma social. E eu acho que o grade interfere nessa situação. Porque se você, de repente, está ali numa cadeira, né, de C-level, você já tem ali uma situação, né, mais controlada, digamos assim. Agora, quando você está no meio do caminho, nessa jornada de crescimento profissional, eu acho que essa conotação existe sim. As pessoas te colocam ali com uma disponibilidade, né? Eu acho engraçado isso, né? Porque, no fundo, eu acho que são experiências que dependem muito de lugar, cultura, de empresa. Quando eu penso sobre isso, eu digo que e agora refletindo junto com vocês na pergunta, né? Eu senti isso mais no meu convívio social. Também. E talvez menos no trabalho. Eu vou falar do trabalho, mas no convívio social eu senti isso. Por exemplo, grupo de mães, né? Algumas pessoas da escola... grupos de amigos. Ali eu senti coisas do tipo... Poxa, mas agora você é divorciada, então daqui a pouco nem sempre todos... Você perdeu a agenda social? É isso, né? Perdeu. Você não pode ter todos os convites. Você vai sozinha, né? Você vai sozinha. Como assim que você vai sozinha? Você vai fazer esse tipo de viagem? Não tá mais elegível, né? Exatamente. Você perdeu vamos dizer assim... É um status. É um status, exato. Então, é um status. Mas é muito... Da forma como eu olhei para isso, eu olhei muito como o processo de seleção natural. Quem entendeu, né, a minha decisão e o meu movimento, e eu não precisei ficar dando 10 mil explicações de por que vocês têm ainda que me manter na agenda, eu falei, essas são as pessoas com quem eu vou continuar. Claro. Com quem faz sentido seguir trocando. É triagem natural, né? Maravilhoso. Exato. E quem não entendeu, porque o nível de maturidade, de consciência, de experiência é outro. Então, realmente, a gente não vai ter o que trocar. Então, tá tudo certo. Cada um vai seguir... caminhos diferentes. E esse tema que você está falando, a gente entra na questão de apoio, né? De rede de apoio. Então, não é porque você tem ali umas amizades que estão na tua vida há tanto tempo que essas pessoas são as ideais ali para você ter ajuda, né? Pode ser que a pessoa ali fique muito mais presa, tentando analisar como que você chegou naquela situação, falando só sobre o passado, né? E a pessoa não consegue se despir de questões próprios, né? Valores próprios de julgamento, né? Então, você não anda para frente. Aqui eu acho que tem uma questão super complexa, porque, no fundo, assim, o casamento é uma coisa vendida... de várias maneiras. Vende seu sonho. O amor romântico, né? O amor romantizado. Primeiro, hollywoodiano, né? Senão, daqui a pouco, a gente não tem filme para vender, nem para divulgar. É uma indústria, vamos colocar assim. Né? Tem uma questão financeira envolvida em casamento, família. Então, quando eu acho que você
toma uma decisão, dependendo de como você toma, você não só vai contra essa indústria e contra tudo isso, mas você vai contra o ideal do casamento ou do relacionamento que cada um tem. E aí, quando você diz, eu estou decidida a não seguir isso, cada um vai te julgar da sua ótica. Como que foi sua família? Que você é do Sul, acredito que assim como a minha, que é mineira... Bah. Né? Mas, e agora? E agora? E agora, Tchê? Que existe um conservadorismo, né? Uma tradição. Como que foi? Eu acho que, no meu caso, menos resistência da minha família. Porque, de novo, eu via, né, o luto vinha acontecendo, então acho que algumas coisas eram notórias. E eu sempre fui uma mulher independente. Sim. Então, assim, acho que do ponto de vista de tomada de decisão da minha família não é exatamente uma surpresa, né? Claro que teve uma tristeza. Sim. Né? Mas uma surpresa ou um julgamento de como, por que não, volta atrás. Até porque, no meu caso, por mais que eu quisesse que pudesse ter sido mais amigável, teve algumas coisas que realmente impossibilitaram de que fosse assim, bom, separamos e agora vamos virar melhores amigos. Não, somos pais do mesmo filho. Sim. Mas algumas coisas fizeram com que a gente realmente agora tenha caminhos bastante separados. Às vezes você tá ali com uma pessoa que é para te ajudar, só que ela tá te colocando os inputs dos valores dela. Totalmente. É Né? onde eu quero chegar, Thaís. Exato. Não é isso? Porque, no fundo, aí a conversa não é sobre a partir do que você está vivendo, do que está bom e do que não está bom. Porque aí é muito único como cada um vive um relacionamento. Né? Sem dúvida. E as pessoas tendem a olhar da sua ótica. Então, aqui sim eu faço um gancho com o que eu percebo que eu sim vivi no meu caso e senti, né? Vamos dizer assim, eu senti isso. E eu vejo isso em muitas conversas com muitas mulheres, porque acabou que depois, por conta dos meus advogados que me ajudaram no processo, eu acabei tendo contato com algumas mulheres que vieram me perguntar sobre como é que eu lidei com algumas coisas, e a gente trocou algumas informações, rede de apoio, Sim. trocou informações de psicólogo, advogado, enfim, pessoas que nos ajudaram. No meu caso, me ajudaram na minha trajetória e depois puderam ajudar elas. Mas sim existe um machismo. Acho que isso é importante a gente falar. Sim. É diferente cultural, um homem né? se separar Muito. e é diferente uma mulher se separar. Muito. Fala aí, o vídeo que a gente fez. Conteúdo. É que basicamente, se for esse vídeo que eu tô Exatamente isso. lembrando, é o homem que separa, legal, vai pra balada. Ele tem uma nova oportunidade. Ele tá jovem, né? A mulher... Se ele emendar o segundo, você terceiro... separou, o que você fez de errado? Esse é o ponto. E aí isso vai para um lugar de culpa muito complicado no lugar da mulher. Muito mais do que eu acho do que no Culpa homem. é sinônimo de machismo. mulher? No A gente já dicionário, como é falou, que tá? vou voltar, né? Lembra que eu falei, olhar pra câmera, mulheres, parem Mais com a uma culpa. vez. Eu já fiz isso uma vez. isso Parem mesmo. com a culpa. É. Porque aconteceu entre os dois, por várias razões. Você teve as suas, nós tivemos as nossas, mas a sociedade julga, a gente ainda é muito machista. Então, eu acho que aí vem essa questão do machismo, que no meu caso eu senti em várias circunstâncias, né? Então, voltando àquilo que você falou, você é julgada porque, então, no teu caso não deu certo. Muito. E eu fiquei muito no pensamento, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou como mulher, como profissional, como mãe, eu sei o que eu entreguei ao longo desses 15 anos e também sei o que eu não entreguei e por que motivos eu também não entreguei. Então, assim, não cabe culpa aqui. Né? Porque eu sei, inclusive, como eu me planejei para sair. E eu, nesse caso, sim me planejei. Eu fui olhando para o processo e fui dizendo, se isso não vai poder seguir em frente, qual é a melhor maneira, né, de fazer isso? E aí eu fui tratando essa culpa. Porque em vários momentos depois, me quiseram me imputar essa culpa. Eu falei, não pego. E aí, graças a Deus, Mas Deus me você ajudou foi muito. nessa força mesmo? Porque tá bonito o teu planejamento. É que Agora, assim... Ele foi doloroso. Então, tá bonito porque a gente está falando da força, mas não quer dizer que não tenha sido doloroso, Bruno. É doloroso você fazer, inclusive, isso enquanto casada. Essa é a pergunta, porque você fazer muito. Você entender o cenário, você viveu o luto antes, para depois você planejar e fazer. Porque no meu caso, e aí é uma questão muito particular, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em... Se você ainda pensa em lutar pelo relacionamento, você luta dentro do relacionamento. Ótimo. Eu não acredito muito nisso de você sai e volta. Não, eu acho que... Dá um tempo, não. Não acredito em tempo. Eu também não é para mim. Para mim também não. Não é para mim. A pessoa fala, precisa dar um também. tempo. Já é o fim. Então. Não acredito. Mas, de novo, Você são tem que coisas sair muito pra particulares. arrumar, né? Não, cada um tem uma jornada, gente. Não, não Exato, tem não é regra. sobre certo e errado. No meu caso, para mim, não funciona. Eu Então, acho que eu ia me perder nisso. eu fui tentando fazer alguns testes, buscar algumas conversas, até que eu fui percebendo que realmente, assim, era... Que teste? Desculpa te cortar. Acho que esse teste eu não posso falar aqui.
Então, eu quero saber. Né? Olhe para a lente da verdade. Brincadeiras à parte. Sabe aquela questão de você... É mesmo sobre nível de consciência e nível de maturidade. Teste no sentido, você chama a pessoa para uma conversa, você coloca um determinado tema na mesa. Dependendo do que a pessoa te responde, da disponibilidade dela, do que ela está a fim de te falar ou não, você percebe se a pessoa ainda quer tentar alguma coisa. Sem dúvida. E, às vezes, eu acho que você não precisa ter determinadas super DRs. São coisas sutis, que são mensagens muito claras de eu não estou aqui. Mesmo no silêncio. Acho que o silêncio fala muito. Mas muito. A ausência fala muito. Às vezes, você pode estar presente e estar ausente. Sim. Né? No meu caso, ainda teve alguns requintes de crueldade, que eu acho que a gente não precisa falar aqui. Não. Mas, de novo... Você não quiser isso. Não, eu acho que porque, de fato, não precisa. Né? Mas acho que assim, são coisas que, no meu caso, eu preferir viver ainda dentro do relacionamento. E principalmente porque eu tinha e tenho um filho. E eu acredito que essa coisa de você vai e volta, isso também causa danos para a tua família. Sem então, não é só dúvida. sobre você. Né? Então, eu fui vivendo esse luto. E aí, quando você me pergunta, parece que foi tudo, né, da força e da coragem. Acho que a força e a coragem me ajudaram a passar por isso, enfrentando muita dor. Então, assim, você estar dormindo com uma pessoa do teu lado, você pensar, eu já estou dormindo com alguém que talvez em algum momento eu não vai mais viver. O que isso significa? Esse foi o momento isso é muito pancadaria, né? Isso é muito pancadaria. Você está tentando ou vivendo luto, já não dá certo, mas você ainda não apertou o botão de ejetar. Porque, de novo, aí vem de novo, são escolhas e são estilos. Eu sou uma pessoa que acredito que você pode... São muitas emoções envolvidas, mas você não precisa fazer as coisas de uma maneira emocional. Porque se você fizer tudo emocional... De novo, no meu caso, eu tenho um filho envolvido e um adolescente. A outra coisa e aí talvez, eu não sei se é toda mulher que consegue fazer isso, mas talvez eu, né, mundo de supply chain e outras coisas, em algum momento isso me ajudou. Eu posso olhar para isso emocionalmente, eu posso olhar isso de uma maneira racional. Então, eu vou me preparar para sair. Não precisa ser uma saída, portas batendo, uma coisa que depois eu me arrependo, e aí eu volto, eu vou falar, e ele vai falar. Não, quando eu tomar a decisão e quando eu informar, a partir dali nós vamos discutir outras coisas. Vamos discutir as questões burocráticas. Então, eu cheguei nesse lugar com muita dor. Mas foi uma escolha. Eu prefiro viver isso aqui dentro, e quando eu sair, eu vou sair com uma certeza absoluta de que eu tomei a melhor decisão. Ou eu vou fazer uma coisa emocional, onde vai e volta, onde eu não estou no domínio das minhas emoções, sobre o que eu realmente sinto, dessa relação que acabou, dessa pessoa. E eu acho que isso foi muito importante, porque não é só uma preparação que parece só do lado da emoção. Primeiro começa aqui, mas depois começa em coisas que os homens talvez façam muito mais com mais facilidade que as mulheres. Sim. Por isso que talvez as mulheres sempre sejam as que estão com mais dificuldade para fazer esse processo. Porque elas fazem do lado da emoção e o homem faz do lado da razão. Mas a mulher é mais emoção, né? E a gente vive uma sociedade latino, emoção. Tende a ser, Eu acho muito legal que você está falando isso, porque quem vai escutar, quem vai assistir, pode pensar, cara, eu estou bem pé da vida, né? É isso. Mas deixa eu tentar segurar a onda, né? Te escutando, porque tem filho, lá na frente eu posso me arrepender, e a gente conversa também, não importa o que você passou com uma pessoa, o tempo cura, né? Mas lá atrás valeu a pena, você construiu. Então, é legal você trazer essa, entre aspas, racionalização ou planejamento, chama como a gente quiser, porque quem vai assistir fala, cara, eu estou muito puta da vida agora. É que, de novo, quando você está puto da vida, a questão é a forma como você vai tomar essa decisão. Em algum momento, isso pode gerar arrependimento. Então, não é que eu não fiquei pé da vida em muitas circunstâncias. De novo, acho que o que me segurou muito era, de novo, terapia. Porque aí você canaliza, né, a energia, o pé da vida, você vai discutir no lugar certo. E isso ajuda depois você ver como é que você vai lidar com isso. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu não acho que eu tenha uma dificuldade muito grande de... Tem uma emoção que vem aqui, mas como se fosse um balão. Vou puxar a corda e falar, peraí. Eu vou colocar isso na conta do corporativo. Você vai colocar na conta do corporativo. A gente aprende a segurar. Claro é um skill, é uma habilidade. Lembra quando mistura? É isso. É uma habilidade. Claro que é. E daí, eu vou falar do que eu acho que o trabalho positivo me beneficiou. Isso, tá? É pra ser positivo, tá? Eu acho que o que o trabalho me beneficiou nesse sentido, Bruno, eu trabalho em compras e supply chain, como você falou, há anos. E eu negocio há anos.
Né? Eu estou o tempo todo numa mesa de negociação. Não que eu tratei isso como uma negociação, não é isso, mas em momentos onde você tem... aí você, né, me perguntou em situações de trabalho, como é que é ser mulher, entre outras coisas. Eu vivi muitas situações onde, como mulher, pelo meu tamanho, eu sou pequena, eu sou gaúcha, né? Então eu não sou uma pessoa, a clássica pessoa formada em grandes universidades paulistas e tal. Então, eu muitas vezes fui subjugada e eu tive que controlar a minha emoção. Controlar a emoção, controlar como é que eu vou reagir para determinadas coisas, né? E não ser deixada, não me deixar levar pela emoção o tempo inteiro. Quando eu olhei para esse casamento já se deteriorando, eu poderia ter tomado uma atitude impensada, anos atrás. Né? Talvez ali nos primeiros momentos onde surgiam a dúvida. Mas você não tinha esgotado ainda. Mas eu não tinha esgotado. E eu, de novo, para mim, vem coisas, como você falou, a conta do corporativo ajudou e a conta da terapia ajudou. Porque, de novo, eu fui canalizando nos lugares que foram os lugares que me deram um acolhimento necessário, me ajudaram a trabalhar as minhas dúvidas. Às vezes, você ir com o teu cônjuge a conversa não é o melhor lugar, porque ele não vai entender, ou ela não vai entender. Tem outra ótica. Você, né? Você tem a Jana, ótica Então, a terapia vai te ajudando a você mesmo encontrando as respostas. Né? E você vai vendo o que cabe trazer aqui e o que não. E o que daqui a pouco já é isso, já é uma decisão. Sim. De repente, eu já estou numa decisão, mesmo que não necessariamente eu tenha trocado ou não com o outro. Eu troquei e a troca já me levou para aquele lugar. Você, falando da questão do corporativo, que obviamente você, né, deve ter uma agenda bem disputada, a gente conheceu um pouquinho, né? Foi difícil achar esses espaços. E em algum momento nesse processo de decisão, você pesou isso para o teu filho, no sentido de que você já deve ter pouco tempo com ele diante, né, do dia inteiro, e aí de repente uma ruptura, né, com o pai dele, e ele poderia sair perdendo ainda mais o tanto que ele já tinha ali, somando vocês dois. Né? Isso foi uma questão para uma executiva do seu, né, grade, enfim. Eu acho que é importante dizer que, independente do divórcio, eu acho que todas as mulheres elas passam por essas questões. Né? Eu dedico tempo ou não o suficiente para o meu filho. Eu acho que essa é uma grande demais, questão, né? E que eu acho que eu acredito que a gente vem melhorando os espaços de confiança para falar nisso. Mas a culpa está sempre lá. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasceu com a placenta. Exato. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas, de novo, também acho que o serviço que a gente pode, né, dar para as mulheres, eu digo serviço no sentido mesmo da gente servir, a partir de uma experiência. No meu caso, foi sempre... Eu disse para vocês, eu nunca acreditei que eu tinha que escolher entre ser mãe e ser profissional. Eu paguei uma conta por isso, porque eu tive que ir trabalhando essa culpa e entender que não era sobre quantidade, é sobre qualidade. E eu paguei a outra conta, de acreditar que por um determinado tempo eu poderia ser essa mãe disponível só para a minha família, porque a gente tinha um acordo, uma combinação, então ele estaria lá para fora, e eu fiquei 4 anos para a primeira infância das crianças. Acomodar eles. E foi nesse momento que aconteceu ali. Eu tinha acabado de retornar há 2 meses para a minha área, para o segmento depois de saúde. Dos 4 anos Depois fora. de 4, defasadérrima nos processos, tentando me achar, né, dentro de uma multinacional. Então, e aí em 2 meses caiu a bomba de Hiroshima, né? E é isso que você está falando, é muito real, né? Sempre tem uma conta para pagar, principalmente para a mulher, por conta dessa culpa. A culpa de eu deveria ter feito os 4 anos ou não deveria ter feito. No meu caso, a culpa pode vir do tipo, então, em algum momento eu deveria ter ficado em casa cuidando, né, do meu filho. É um horror isso, é um horror. Eu até falo no meu livro, no meu caso, eu não só recebi uma proposta de emprego grávida, Caramba. como eu decido aceitar a proposta, a empresa que me contrata me espera. E eu decido, por conta de ter tido uma experiência maravilhosa na empresa anterior que eu estava, eu decido voltar um pouco antes para poder fazer uma transferência de conhecimento. Mas então, óbvio, isso é sobre talento. E é sobre o que né? você Não é dá commodity, conta. né? Você... No meu caso, eu tive naquele momento apoio, né, de mãe, de sogra, que me permitiram isso. E trabalhei na minha cabeça que é isso. Não é sobre quantidade, era sobre qualidade. Eu não acho que o meu filho ficou melhor ou pior, porque eu fiz talvez uma licença um pouco menor, porque eu troquei de emprego. Eu acho que hoje eu tenho uma história muito bacana para contar de como isso me ajudou a chegar na mãe, mulher e profissional que eu sou.
Mas aqui é muito como é que cada uma trabalha a sua história. Eu não acho, de novo, não acredito que existe um modelo que encaixa para todo mundo. Cada um. E ele também tem as questões dele de culpa. Ele dá que o conselho para a câmera dele, mulherada, não sei o quê. Mas eu também vou falar, olha que os homens, por passarem tanto tempo, né, geralmente os modelos de guarda compartilhada, o homem tende a ficar menos tempo com as crianças, né? É uma tendência, enfim. E o homem também sofre muito. Eu, ao lado do Bruno, né, como companheira dele, vejo que ele se coloca muito nesse lugar também de culpa. E a gente falava ainda sobre isso, né? Caramba, mas nunca foi sobre quantidade. Porque tem filho que tem o pai full time para ele, só que não existe nem relação. Não tem conexão, né? E ele não, ele tem né, uma qualidade absurda, né, super disponível para os filhos a hora que for. Eu gosto de dizer uma coisa que eu também aprendi ao longo do meu divórcio, porque aí é o que você falou, né? Eu já tinha uma agenda e eu tenho agora a minha agenda considerando isso. Então, por exemplo, tem coisas que nós combinamos depois do divórcio, que é eu bloqueio minha agenda porque eu digo, nesse dia é o dia que eu busco meu filho. Maravilhoso. E eu busco meu filho e tem dias que está rolando assim, ó, um call, o mundo acabando. Mas não tem problema, eu ponho lá no Bluetooth e falo, vamos indo, gente. Estou aqui no carro, estou escutando vocês, todo mundo em segurança, estou escutando e não estou né, segurando o celular. Mas eu vou buscar o meu filho. Ele é a prioridade nesse sentido. E eu vou administrando quando dá. E volto para a questão dos combinados, das empresas, das escolhas que a gente faz, das conversas que a gente tem. Eu fui avisando, eu fui combinando. O meu time é um time hoje que eu tenho mais mulheres que homens reportando para mim. E essas mulheres, elas me falam, Jana, nesse horário da reunião aqui, dá para a gente trocar, porque hoje é o dia eu tenho que buscar meus filhos. Maravilhoso. Ok? O que 30 minutos para frente, 30 minutos para trás, o que acomoda? E eu me permito fazer a mesma coisa. Sim. Gente, olha, aqui tenho que levar o meu filho na escola, ou tenho pediatra marcado. Podemos reajustar? Transparência. Transparência. E os homens também se sentem nesse direito. Né? Eu tenho equipe, inclusive, no México e aqui no Brasil, então ainda tem diferença de fuso horário. Então, nesse horário eu estou levando meus filhos na escola. Dá para colocar a reunião começando Porque mais tarde? o machismo que, eventualmente, uma mulher venha sofrer não é só disparado por homens. Também infelizmente. E aí eu posso te dizer assim, ó, também vi isso no meu divórcio. Muitas vezes são as próprias mulheres alimentando isso. E é uma das coisas que eu falo, de novo, como líder, e falo hoje como mãe, e falo como mulher, e falo como divorciada. Use a sua voz. Sim. Fale quais são os limites, o que dá, o que não dá para fazer, o que eu posso, o que eu não posso. Eu acho que se a gente não normaliza essas conversas, a gente reforça o lugar que é sempre a mulher que tem que dar conta de tudo. A culpa está mais na conta dela e é ela que tem que abrir esse espaço. Esses dias eu tive uma conversa agora eu me lembrei, a gente falando com um dos meus pares, porque eles estavam colocando uma reunião que invadia um pouco o horário, passando de 6h30 a 7 horas. E eu tinha, num outro dia, eu podia, não tinha problema nenhum, nem pela questão do meu filho, nem por alguma questão que eu tivesse que fazer. Eu falei, não tem problema, eu vou ficar na reunião, vou ficar até umas 7 e pouco. E aí, nesse dia, eles colocaram de novo. E aí, eu acionei ele, né, pelos Teams, Zooms da vida, e falei, será que a gente consegue colocar isso mais cedo? Ou, de repente, a minha parte ficar mais cedo? E aí, falando, porque, né, realmente aqui vai invadir um espaço que eu preciso estar com meu filho prova, estudando. E ele me falou, não, Jana, é que aqui tem várias pessoas envolvidas, né, várias agendas que a gente conseguiu combinar. Eu falei, pois é, mas no meu caso eu sou mãe divorciada. Não tem, neste dia, quem estude com meu filho. Então, eu só posso até esse horário. E ele falou, tudo bem. Que bom. E ele falou, nas próximas a gente vai ficar mais atento a colocar esse horário. Que bom. E eu falei, que legal. Então, sabe essa questão, de novo, é sobre... É falar sobre esses combinados. Se você não fala, a culpa também não é das pessoas que vão saber, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, ele está lá no México, entendeu? Ele está com um monte de outras questões para resolver. De repente, não lembrou. E eu não falei também com um tom de uma coisa assim super crítica. Eu falei, hoje eu posso, né? Mas eu só posso até esse horário. Talvez outros dias eu não possa. Ele falou, tudo bem. Ele é marido, ele também tem uma esposa que trabalha. Sim. Então, ao teu ponto, muitas vezes as mulheres elas não usam a voz delas, elas já assumem que não dá para fazer. E eu infelizmente, eu vejo muitas mulheres fortalecendo a agenda masculina nesse sentido. Sim. Mas isso é parte da reconstrução da rotina, reconstrução de vida. Como é que você vai fazer? E eu acho que a reconstrução da própria questão do papel da mulher e do homem dentro dessa agenda. Né? Porque, no meu caso, eu senti isso. Assim, dentro do próprio divórcio, e antes e depois,
algumas pessoas têm tão prontas aquilo que é o papel da mulher e o que é o papel do homem, que as conversas não permitiam um acordo diferente. Sim. Então, acho que tem uma coisa de desconstrução. Eu falo também isso muito Sim, como líder de diversidade. Na pauta feminina, eu acho que a gente precisa desaprender, como mulher, muitas coisas que nos ensinaram. A gente Para passa aprender a ser a mulher que a gente realmente acredita que A a gente gente pode ser. passa na frente e fala, dou conta, e eu vou assumir tudo isso, né? E, na verdade, muitas vezes a gente não está dando... A gente ou está dando conta, inclusive, com a saúde mental lá no pé. E essa mãe divorciada, né, assim como o pai divorciado, eles estão ali num processo de reconstrução e têm direito a buscar por uma vida nova. Então, eles também precisam ter uma agenda, né, que permita isso. Por isso que é legal a parceria, né? Quando se tem a parceria. E eu acho que quando não se tem a parceria, Thaís, de novo, é buscar rede de apoio, Sim. é buscar essa desconstrução, é buscar repensar os teus pensamentos. E não deixar, não se enforcar, e não né? se deixar levar pela massa. Porque, em geral, as pessoas vão querer te empurrar para um quadradinho. Sim. Né? Para aquele lugar mais comum, fácil, né? para o lugar mais de fácil. conforto. Né? Então, eu sinto isso até hoje. Mas, espera, você está querendo ir para um lugar que a gente não acha que você tem que estar ali. Mas eu acho que eu tenho que estar aqui. Não é só eu acho. Eu acredito Você que eu tenho que sempre estar foi aqui. assim, na construção da tua carreira? Como que... Eu estou muito curiosa de enxergar você ali, coordenadora, aí depois a primeira gerência. Como que foi, Jana? Eu acho que... eu acredito que assim, essa essência do... De desbravamento. de entender que, assim, independente de ser homem ou mulher, eu sempre vi muito o meu potencial. Sabe quando falava assim, poxa, mas eu sei que eu posso dar conta disso, eu sei que eu posso fazer isso. Então, não estão vendo ainda, então eu vou achar a forma de que isso fique visível, de eu expressar. E talvez o fato de eu ter muito cedo, eu fui trainee muito cedo, né, numa grande empresa do Rio Grande do Sul. E nessa empresa eu trabalhava com muitos engenheiros, muitos homens. Então eu lembro que logo no início já tentaram me colocar num quadrado, que era, mas esse aqui é um universo de engenheiros, e você é mulher, e administradora, Sim. e baixinha, e pequena. E eu dava a mínima para isso. Eu falava, poxa, eu não sei nada disso de engenharia, agora tem que comprar... Eu lembro de uma vez que eles me falaram, você tem que negociar e comprar determinados equipamentos, determinados cabos com essa especificação. E eu não entendia nada disso. E era uma época de carnaval, e tinha transmissão de carnaval que eles iam fazer. Eu, solteira, né, com todo o tempo disponível do mundo, eu falei, como é que eu faço para ir lá puxar cabo junto com vocês? Maravilhosa. Ver como é que as câmeras funcionam. Me coloca atrás, né? Eu quero exatamente estar aí nesses bastidores para entender produção mesmo, né? como funciona, qual é a utilidade, por que tem tal especificação. Então, acho que aquilo foi me dando experiência e confiança para entender que a minha competência ela não poderia ser definida pelo meu gênero. E aí, depois eu fui para outras experiências, né, em siderurgia, em mineração. Você também encarou cada uma, né? Eu é fui para por quebrar engenharia. paradigma, Não né? é nada fácil. Não. eu acho que eu fui... Mineração, construção, que ela falou, ficar do lado daqueles tratores gigantes, megalomania. Exatamente. Num ambiente super masculino, onde, de novo, eu lembro de entrar em algumas 100%. reuniões... reuniões com vários engenheiros nessa empresa de siderurgia. Engenheiros. E todos, assim, com muitos anos de empresa, com muito conhecimento técnico, onde facilmente eles vão tentar te colocar no lugar de que você não é nada e não sabe nada, só pelas perguntas. Então, eu acredito que essas experiências, já de muito nova, foram me deixando confortáveis com o desconforto. Você teve que aumentar muito o tom algumas vezes para poder... Tive. Ou se vestir ali de um comportamento mais masculino para poder passar por esses ambientes? Eu acredito que eu fui moldando ao longo das experiências e das indústrias, porque tem uma coisa de você se adaptar. Uma coisa, por exemplo, é trabalhar numa empresa de tecnologia, como eu trabalhei, numa grande multinacional americana, em que eu não precisava mudar Sem o tom. dúvida. Essa diversidade era super bem aceita. A né? americana é a mais... E, claro, tinha talvez alguns outros desafios, não necessariamente esses. De repente, eu vou para uma de siderurgia e mineração, eu não acho que foi aumentar o tom. Eu acredito que foi coisas do tipo... eu não terminei de falar, não. Ai, maravilhoso. Quando eu terminar de falar, você fala. Maravilhoso. Então, eu não vou me vestir como homem, eu não vou aumentar a voz, porque eu não sou homem, a minha voz é essa, mas eu não terminei de falar. Bom, é isso que você tem para me oferecer, você vai jogar uma coisa mais machista nessa negociação, eu vou me levantar da sala, você vai ficar falando com as paredes. Então, sabe, eu não ter medo de falar assim, se você for levantar a voz com a minha equipe ou comigo, a reunião acabou agora. Então, logo no início, ter experimentado isso, acho que, de novo, eu gosto dessa frase, foi me deixando desconfortável, mas eu fui ficando confortável com esse desconforto. E quando eu precisei enfrentar no meu divórcio algumas coisas,
eu me lembrei disso. Claro. Entre outras coisas. Eu me Claro. lembrei, de novo, a carreira me ajudou muito porque ela mostrou... Peraí, você pode. Eu fui olhar um pouco isso é para legal. minha, sabe, para minha biblioteca e fui olhar assim, peraí, o que eu passei aqui, o que eu enfrentei? Não que são coisas iguais, trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, mas eu sou uma só. Eu, Sem Jana, dúvida. sou uma só. Né? Eu não sou uma coisa no trabalho, outra coisa na vida pessoal. Eu não tenho agenda oculta, a gente estava falando sobre Sim, isso. sim. Quem me conhece no trabalho e conhece na vida pessoal, eu sou muito assim. Né? É a vida como ela é, né? Isso é o que eu tenho para dizer. Se você gostou, ótimo. Se não tem problema, a gente concorda, né, em discordar e está tudo certo. Essa é uma máxima boa. Né? Que a gente usa no mundo corporativo e eu também acho que ela vale. Você está voltando né? ao que eu falei. Põe na conta do corporativo. Claro, gente, né? Positiva do que Do você corporativo. aprende no trabalho que você traz para a vida pessoal. E no final, Bruno, depois que você estabeleceu muito bem emocionalmente as suas decisões, tem pessoas que vão fazer isso com mais dores e com mais tempo, outras com menos, cada um na sua jornada. Como eu falei para vocês, eu vivi o luto dentro do casamento. Isso fez com que eu vivesse dores que talvez quem vive depois não passou. Sim. Acho que não tem comparação, são caminhos diferentes. Mas quando você depois já assimilou, tem uma questão que é uma burocracia da execução desse divórcio. E me ajudou muito a olhar para isso com as habilidades que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira. Isso aqui é uma fase que a gente vai ter que negociar, né? Eu e meu ex-marido. Isso aqui eu vou ter que envolver os meus advogados. E durante muito tempo. Você que é uma boa negociadora, que bom, você leva uma vantagem aí, porque assim, né? É uma negociação... Eu acho que tem vantagens e desvantagens. Eu acho que tem uma questão que quando envolve a questão pessoal, nunca vai ser fácil. Em casa de ferreiro? O espeto é de Porque pau? daí, na verdade, você tem outras questões envolvidas, né? É que muito por mais que difícil. você trabalhe a emoção e tenha terapia, enfim, é teu filho, é você, é teu ex-marido, é o que vocês viveram juntos, é as famílias, enfim. Sim. Mas, de novo, acho que quando daí você isso vai sendo mais trabalhado e vai ficando uma parte mais burocrática, isso é o que sobrou, né? As outras questões já foram resolvidas. Então, agora a gente vai ter que articular e resolver isso aqui. Então, se vocês vai se resolvendo, vai tratando isso na terapia, eu sim acredito que isso aqui fica mais fácil. É por isso que eu falo, acho que a preparação ela é importante. As mulheres talvez não olhem para isso, porque tem um olhar romântico de que isso aqui vai ser sempre assim, vai dar certo. Sim. E se não der, em algum momento você vai precisar fazer essa parte mais dura, mais burocrática, melhor preparada ou não. E o que eu aprendi faz diferença se você se preparar para isso. Maravilhosa. Jana, acho que a gente está chegando lá no nosso tempo. Quero falar algumas coisas para você. Primeiro que eu estou muito feliz da gente ter conseguido realizar isso daqui. Que bom que a gente conseguiu ter Que essa bom, conversa, que bom. finalmente. Porque eu acho que, como em qualquer situação da vida, você ter informação, você se munir de informações, né? E ter acesso a outras experiências, eu acho que esse é o caminho, né? A jornada é única, realmente, como você falou, né, em questão de tempos e movimentos. Só que hoje o nosso dever, o nosso comprometimento é realmente viabilizar informação e conteúdo para essas pessoas. Não só acolhimento, mas informação técnica. E eu vou te dizer uma coisa. Essa entrevista aqui, esse bate-papo, na verdade, imagina entrevista. Eu quero muito que daqui um pouco tempo a minha filha assista e que ela aprenda, né, como ser uma mulher bem-sucedida no futuro dela. Como ela vai equilibrar, né, a vida dela. Eu quero que realmente ela conheça o potencial dela, né? Que ela entenda por onde ela vai chegar, que ela escolha os lugares que ela vai estar, né? Porque a gente não é só sobre a gente ser escolhido, né? Sobre a gente determinar as escolhas que a gente quer fazer. Essa cultura conversa comigo, com os meus valores? Não? Então, vamos embora, né? E como é importante, independente de você estar numa relação, como é importante você nunca se perder como mulher, como indivíduo, né? Então, muito obrigada. E quero muito que você esteja com a gente em outros podcasts. Eu acho que é um universo enorme para a gente explorar.
É uma conversa que a gente poderia ter várias subconversas vai embora, a partir daqui, vai né? embora. A gente não vai terminar nunca. Com certeza. Então, muito, muito, muito obrigada Muito por ter bom. estado aqui com a gente. Obrigada. Eu adorei estar aqui. Se eu posso deixar uma mensagem final para tua filha, Por favor. para outras filhas, para outras mulheres. E me tocou muito isso que você falou, Thaís, porque, na verdade, quando eu aceitei, inclusive, esse convite, né? Talvez mais falando como mulher, e apesar de que a gente falou muito sobre isso Sim. no trabalho, eu acredito mesmo que o que mais importa é que a gente ajude todas as mulheres, em qualquer idade, a que elas fiquem à vontade na pele que elas estão, com as características que elas tenham, e que elas não se deixem colocar num lugar que elas não pertencem. E o único lugar e o tamanho que a gente é só a gente que sabe. Eu também descobri o meu tamanho no divórcio. Eu já talvez tivesse descoberto o meu tamanho na carreira. Mas eu precisei descobrir o meu tamanho e quem eu era também no divórcio. Eu também. E isso é de uma potência enorme. Então, eu acho que só de compartilhar essa história, não quero ser referência para ninguém, porque eu acho que isso tem um peso absurdo e não é sobre ninguém ser melhor que ninguém, né? Mas é sobre, através das minhas experiências, eu ter ficado melhor do que eu era. E se isso pode ajudar outras mulheres a reconfirmarem o seu tamanho nos seus casamentos ou ajudarem elas a descobrirem o próprio tamanho delas fora de um casamento e ainda podendo potencializar o que elas podem ser como profissionais, porque isso é libertador. Né? Sem sombra Isso de dá dúvida. liberdade de você ir e vir. Né? Então, essa é uma mensagem muito importante. Você não ficar refém de ninguém e nem de nada, porque ser refém não é só no casamento, você pode estar refém de outras questões, dos teus próprios pensamentos, dos teus próprios julgamentos sobre quem você é. A Jana é aquele pedacinho, aquela chama de esperança, né? Que traz pra gente de volta, né? Pro coração. Que você fala assim, a coisa não tá completamente comprometida, né? Tem muitas Janaínas aí, né? E infelizmente, tá bem no topo ali em termos de proporção, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa para mudar dentro do mercado de trabalho, do corporativo, então a realidade não é uma realidade romântica. Nós estamos longe disso. Não são com chances iguais, né? Tem um caminho super árduo. Mas é interessante a gente trazer esse conteúdo e mostrar para as pessoas que dá para pensar, como vai racionalizar, tentar planejar, e a coisa pode fluir um pouco melhor. São histórias diferentes, mas que no final acho que podem dar uma mensagem de que é possível, a gente pode fazer. Isso. A gente vai pincelando o que a gente quer. E pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e vai dando certo. E ninguém está aqui pregando heroísmo, né? Zero heroísmo. Não é com o pé nas costas e... é melhor que antes, então estou tirando de letra. Na verdade, acho que é com muitos perrengues, né? A gente até estava falando isso. A gente está super bem, mas tem perrengue... Que não tem como não ter, né? Exato. Não tem como não ter. Porque Mas... no caso de vocês, agora são 2 universos que vieram de 2 experiências, com filhos, com bagagem. Vai ter que ter muita troca, muito acordo, muita negociação. Sim. Volta para a transparência. Volta para o diálogo. Né? Que eu cada vez mais aprendo com ela. Como ela é. Eu cada vez mais aprendo com ela. E estou disposto a aprender a ter esse diálogo, a falar mais, para não cometer os erros que eu cometi. E aí a gente vai movendo. E aí, quando eu falei para vocês, né, da questão da gente precisa reaprender. No caso das mulheres, eu reforço essa mensagem. A gente precisa reaprender, porque nos ensinaram coisas equivocadas. Como ensinaram para vocês, homens, e você coloca essa questão, né, do engole o choro. Tem que ser assim, né? Não digo que a gente vai aqui falar de que os divórcios vão ser mais fáceis, mas pode ser que eles talvez sejam menos dolorosos. Sim. Maravilha. Ou até que sejam menores no futuro, porque, de repente, as pessoas vão mais preparadas, né? Estão se conhecendo mais, estão falando mais. E, de novo, acho que também tem uma questão, e aí pode ficar uma pauta aqui para um outro convidado, é desmistificar por que o divórcio ele é tão difícil. Porque acho que muitas pessoas associam com... Tem que ser para o resto da vida. Será que tem que ser mesmo? Esse peso... Será que não é um ciclo que você vive e aquele ciclo tem um tempo para cada um? Para alguns vai ser o resto da vida, para outros vai ser algum tempo. E já foi de sucesso, né? Essa parceria. E você já saiu com uma bagagem enorme, com um aprendizado que vai ser super importante para você. Aí a gente abriu umas 8 pautas. Não, eu já tô... Já. Aí ficam para outros convidados, ou quem sabe eu volto em outro momento. Então pode fazer o encerramento, falar onde que a gente está, onde o pessoal nos encontra. Bem, gente, terminamos aqui mais um podcast Melhor que Antes, com voz rouca e tudo. Passamos. Entregamos. Com a Jana maravilhosa. Muito obrigado. Prazer enorme. A gente adorei a experiência. Sempre aprende, sempre troca, é isso que vale aqui. Vocês encontram a gente lá no Melhor que Antes Oficial, no Instagram. Aqui no YouTube, já estão no canal Melhor que Antes Oficial também. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado e até mais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Um beijo.